Recentemente, o Danilo Gentili foi processado pela ex-ministra Maria do Rosário porque ele zombou de uma moção dela em relação a um post dele no Twitter que ele falou coisas sobre ela. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que ele não deveria ser processado, ele devia ser preso. Ele fica zombando com o quê? Com uma política, com uma mulher que faz política decente, que luta em prol da mulher. Eu acho que foi justo, foi pouco para ele. Eu acho que eu acredito no direito à liberdade de imprensa, de expressão, desde que isso não ofenda outra pessoa. Então, assim, eu não vou atacar os judeus porque eu não concordo com eles em alguma coisa. Eu tenho sempre que respeitar o outro. Então, o meu direito vai até onde começa o do outro. Meu direito termina onde começa o do outro. Eu acho que a gente precisa, sim, lutar contra essas falácias que estão sendo ditas no nosso país em nome da liberdade de expressão. Até porque já teve um período que essa liberdade ela foi cerceada e os que cerceavam essa liberdade, os militares, os fascistas, inclusive diziam que estavam utilizando do direito à liberdade de expressão para poder justamente perseguir jornalistas, perseguir as pessoas que lutavam, perseguir o povo pobre. E atualmente a gente tem visto também esse discurso, né? Recentemente, o Gregório do Vivier também foi ele está sendo processado pelo Ministério Público porque ele disse que o Moro é um juizeco, que fala fino com a milícia e com os Estados Unidos e que não merece nem uma pica no porque uma pica no pode ser bom. O que você acha disso? Isso aí tá errado também, ele não deveria fazer isso, né? Ele deveria falar de outra forma, não falar palavrão, essas coisas, mas eu acho também que não deveria usar a imprensa para divulgar, né? Falar. Ele estava expressando o que ele pensa, mas eu continuo mantendo a minha posição. Assim, se isso for ofensivo a alguém, eu não devo fazer. Mas por outro lado, o Sérgio Moro, agora o juiz que agora virou ministro, ele tem uma função pública. E às vezes nós, cidadãos, nos manifestamos em relação àquele que é público, não em relação àquela pessoa como pessoa, mas aquilo que ela representa. Então, eu acredito que nesse caso ele talvez tenha agido dessa maneira, mas é o que ele representa enquanto figura pública, representando o Estado que nós esperamos algumas coisas. Enquanto que hoje o presidente da República ele sai em defesa do Danilo Gentili por ter uma série de acusações racistas e machistas, um outro que faz uma crítica justa a um judiciário corrupto, que inclusive apoiou um golpe jurídico parlamentar no nosso país, que conduziu um dos processos mais duvidosos com relação à figura de um ex-presidente. Ou seja, enquanto que isso, o cara é perseguido, é processado, etc. Então é uma forma de parcialidade, né? É que, no caso, ele não fez exatamente críticas ao judiciário. Ele falou que o Sérgio Moro é um juizeco que fala fino com a milícia e com os Estados Unidos e que não merece nem uma pica no cu porque uma pica no cu pode ser bom. É uma forma de fazer a crítica. Recentemente, alguns partidos, inclusive alguns partidos que estão presentes no ato hoje, declararam apoio ao regime do Nicolás Maduro na Venezuela, que é acusado de mais de 8 mil mortes, inclusive de centenas de estudantes mortos em protestos e praticamente um genocídio. Você acha que não existe uma incoerência nessa defesa de governos que violam direitos humanos e exigir que eles sejam cumpridos aqui? O que acontece na Venezuela, em primeiro lugar, é uma ofensiva e praticamente uma intervenção dos Estados Unidos e de países que a gente chama genericamente de países imperialistas, são países, as maiores potências do mundo, entre elas, e em primeiro lugar, os próprios Estados Unidos, que são parte dos setores que apoiam os regimes mais sanguinários e ditatoriais, inclusive no nosso país, como foi na época da ditadura militar. Então, na minha opinião, quando vem da boca desses setores, para mim é pura demagogia, quando querem se referir ao governo do Maduro, se postulando eles com uma demagogia democrática. Então, em primeiro lugar, acho que é necessário dizer que o que está acontecendo na Venezuela é uma ofensiva de países imperialistas, no caso, para tentar submeter o povo venezuelano. Isso não significa, por outro lado, dar um apoio político a um governo
na minha opinião, nacionalista, burguês, não tem nada de socialista, como o do Nicolás Maduro, que inclusive se utiliza de métodos, apoia o seu governo nas Forças Armadas, se utiliza de métodos repressivos, inclusive para silenciar a população que está protestando contra uma situação terrível de vida nesse país. Mas, em primeiro lugar, nesse caso, cabe a nós denunciar o que está sendo feito como intervenção nesse país, inclusive objetivando avançar para o controle do petróleo, das riquezas naturais e submeter ainda mais a população venezuelana a uma situação de mais catástrofe, de mais miséria e de mais sofrimento. Como eu disse, sem prestar nenhum tipo de apoio ao governo do Maduro. O rapaz foi assassinado com 80 tiros e o presidente demorou uma semana para se pronunciar onde ele vive, né? Não tinha ninguém lá para comandar os soldados, 80 tiros, um absurdo, né? A taxa de homicídios entre 2006 e 2016 cresceu 23% entre os negros e caiu 7% entre os brancos. Você acha que o governo foi negligente de alguma forma com essa população negra? O governo é negligente com a população negra desde a abolição. Quando ele abole pessoas e coloca-as para fora sem casa, sem roupa, sem emprego, ele já estava sendo negligente. Então nós somos negligenciados desde o dia que assinou a abolição da escravatura. Então, assim, ele nunca nos tratou com dignidade enquanto negro. A população negra no Brasil não é tratada com dignidade, nunca foi, e eu espero que um dia venha a ser, porque eu quero ter netos, espero que os meus netos venham a ter isso que a gente não tem hoje. Mas é uma política já do Estado, está institucionalizada no Brasil. A gente já está meio acostumado com isso. Sem dúvidas alguma, nós estamos vivendo num país racista. O Estado brasileiro, ele é racista. E, historicamente, ele não está racista. Ele é um Estado que foi construído por um projeto racista das classes e das elites dominantes, projeto de embranquecimento, inclusive social, isso com o fim da abolição, né? E início da República. Quem assumiu o poder nesse país tinha uma forte relação com as ideologias racistas, as ideologias da supremacia branca, eugenistas, por exemplo. Nessa mesma pesquisa, o percentual de negros entre os 10% mais pobres do país cresceu de 74% para 75% entre 2005 e 2015, mesmo com todas as políticas e todo o discurso de igualdade que o governo naquela época estava pregando. Você acha que o que faltou para esse discurso ser colocado em prática? Na verdade, falta política pública, né? Porque assim, quando o negro vai numa escola, pior, mora pior, seus pais, mesmo que tenham a mesma função, recebe menos do que um trabalhador branco. Fica difícil qualquer outra coisa ser implantada. Então, acho que isso é reflexo de quem realmente nós somos, do país que nós temos, e só se a gente fizer alguma coisa para mudar, e temos que fazer rápido. Não só foi negligente, como o governo brasileiro foi diretamente quem estimulou e aprofundou os casos desses homicídios e da matança que o povo negro sofre nos dias de hoje. Como eu estava dizendo há pouco tempo aqui no ato, é justamente das palavras e do discurso de figuras como o Bolsonaro, como o Itzel, como o Dória, que fazem um discurso abertamente de ódio contra as mulheres, contra os negros, contra os LGBTs, é que depois a gente vê o resultado nos corpos, nos cadáveres negros esticados no chão, né? Onde, obviamente, a polícia militar, o exército, são instituições das mais assassinas do mundo, né? Mas são orientadas por uma política de Estado que, ao contrário, não apenas é negligente, como estimula e aprofunda os casos de racismo e de assassinato da população negra. São os verdadeiros responsáveis.